Cristo está vindo, prepare-se para o encontro com o Senhor. Testemunho do Dr. Roger Mills. Este testemunho das trevas exteriores do inferno é um excerto do livro profético intitulado Embora Fora do Corpo Eu Vi Deus, o Inferno e a Vida Após a Morte pelo Dr. Roger Mills. Ele relata que o Senhor pessoalmente mostrou-lhe, numa profética experiência fora do corpo e passeio pelas trevas exteriores do inferno. Ele compartilha a advertência do Senhor ao perdido e ao ímpio, e revela que lhe foi mostrado e o que aguarda os impenitentes, desviados, mornos, desobedientes, cristãos hipócritas e ministros no inferno, se não se arrependerem. Isto é que o Senhor Jesus falou em Mateus 7, 21, 23. Acautelai-vos. O salário do pecado. Deus me disse, visitemos a parte do inferno que é chamado de Hades. Eu quero que você saiba que este lugar é o inferno temporário. Hades é um lugar temporário que arde com fogo até o dia do julgamento do grande trono branco. Hades é onde cada uma das pessoas ímpias estão, e em seguida, serão lançados no lago de fogo, que é o inferno permanente. Antes de sua excursão terminar, eu vou deixar você ver a Geena permanente, que é chamado de lago de fogo e da segunda morte. Geena era literalmente um lugar de despejo de lixo público onde os cidadãos de Jerusalém traziam seus lixos para serem queimados nos arredores das muralhas de Jerusalém. Além disso, os cadáveres dos criminosos foram levados para a Geena e queimados junto com o lixo da cidade. Aqui no Hades dito inferno, você vai ver um monte de criminosos impenitentes que são queimados e são atormentados pelas chamas de fogo, tais como os assassinos, e particularmente, assassinos de crianças, aqueles que matam seus filhos e praticam o aborto. Isso inclui médicos e enfermeiros que assistem os atos abomináveis do aborto, e aqueles que matam crianças por quaisquer outros meios. Eu vou julgá-lo severamente. Disse o Senhor aviso ao ímpio. Deus me disse, diga aos usuários de drogas que não são arrependidos que devem se arrepender e serem batizados em água, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eles se arrependerem, eu vou perdoá-los e terão misericórdia de suas más ações. Se eles não se arrependerem, eu severamente irei julgar e punir. Vou lançá-los no inferno no lago de fogo, onde o fogo está queimando constantemente, que é a segunda morte. Então, Deus olhou para mim e disse muito severamente, volte para a terra e dê esta mensagem a todas as pessoas injustas. Diga a todos, aqueles que sexualmente e fisicamente abusam de crianças pequenas para se arrependerem. Diga aos juízes injustos e advogados injustos para se arrependerem. Diga aos médicos injustos para se arrepender. Diga aos policiais injustos para se arrepender. Diga àqueles que aterrorizam a terra com a destruição para se arrependerem. Diga a todos aqueles que vendem, compram ou usam drogas ilegais para se arrependerem. Diga a todos aqueles que desobedecem os meus mandamentos e os que conhecem a santa palavra, e que a chamam de Bíblia, para se arrependerem. Os malditos o Senhor Deus, Jesus e eu caminhamos através da porta enorme preta e ele disse, ouça e aprenda. Vou levá-lo para um grupo de pessoas que morreram e vieram aqui para o inferno. Eles são chamados os malditos. Os malditos estão em uma seção especial do inferno, onde você e eu estamos neste exato momento. MT 25:41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Enquanto estávamos na escuridão, eu podia ouvir barulho de correntes e vozes humanas. As vozes soaram como se estivesse chorando, ouvi elas chorando como eu nunca tinha ouvido antes. Em ambos os lados do túnel que parecia um corredor, ao longo das paredes, eram celas, com cadeias com barras de ferro sujo, piso de terra e paredes de terra. O Senhor Deus, Jesus e eu caminhamos para a próxima cela de prisão. Ele falou a esta cela e a luz apareceu no quarto. O servo infiel. Uma voz masculina a partir de dentro da cela gritou, deixe-me sair daqui. Deixe-me sair. Olhei para cima e lá estava um homem caucasiano alto, usando uma túnica branca sombria. Ele estava olhando para o Senhor Deus, Jesus.
E levantou-se, mas ele não viu nenhum de nós. Ele começou a gritar: deixe-me sair, me deixe sair, o Senhor Deus. Jesus me disse: não temas, este homem era funcionário de uma mina, enquanto ele estava na terra. Ele era um pregador ordenado. E estava pastoreando uma igreja onde tinha 25 membros. Eu perguntei ao Senhor Deus: Jesus, ele realmente é um pregador? E ele respondeu: sim. Ele foi um dos meus servos, e estava descontente por ter uma pequena igreja. Queixava-se da renda da igreja, e que não era o suficiente, e ele ficou insatisfeito. Então eu mostrei a ele na minha santa palavra onde diz, Mateus 25, 23, e o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu vou fazer você governante sobre muitas coisas. Entra no gozo do teu Senhor. O Senhor Deus, Jesus continuou dizendo. No entanto, ele não estava contente. Então ele começou a parar de pregar a verdade. E ele pregou mentiras para o povo. E alguns deixaram a igreja, e outros ficaram. Ele foi condenado fortemente pelo meu espírito, a sua pregação e ensino não era verdade. Ele conhecia o caminho. Ele disse em seu coração: se eu pregar para as pessoas só sobre coisas que eles querem ouvir, então eu vou ter uma grande igreja. O Senhor Deus, Jesus disse, sua igreja, de fato, começou a aumentar de membros. E espíritos enganadores encheu seu coração com luxúria para amor ao dinheiro. Seu coração também estava cheio de mentiras, e ele não falou a verdade sobre mim, como o único Salvador da humanidade. Ele pregou nas suas congregações que há muitos caminhos para Deus, quando ele sabia que eu disse na minha palavra: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O Senhor Deus, Jesus, disse. Ele também pregou a mensagem para vários crentes. Dizia ele: depois de salvos, vocês são sempre salvos, e não importa o que faziam, vocês não podem perder a sua salvação. Esse pregador incentivava muitas pessoas a virem ao inferno. Ele se tornou rico com esse tipo de pregação. Eu vim para ele muitas vezes pelo meu Espírito Santo para dizer-lhe para parar de fazer coisas erradas, mas ele se recusou a ouvir. Na verdade, ele piorou e cometeu adultério com as mulheres casadas da igreja. Ele bebia bebidas fortes a cada dia, e, durante um período de tempo, ele se tornou um alcoólatra. Um dia, ele bebeu muito álcool que durante a condução ele se deparou com um outro carro, matando o motorista e ele próprio. Quando ele morreu, ele imediatamente veio aqui para o inferno. Ele está aqui porque ele não se arrependeu de seus caminhos pecaminosos e ímpios. Só então o homem começou a ver o Senhor Deus, Jesus, e ele disse: Senhor, eu sabia que você viria e me deixaria sair daqui, eu tenho sido bom. O Senhor respondeu: Martim, você sabe a razão que você está aqui. Martim respondeu: eu preguei a centenas de pessoas para você. Eu disse a ele sobre seu amor. Eu disse-lhes para ir à igreja. O Senhor Deus, Jesus respondeu: sim, você tem um monte de pessoas vinham à igreja, e a razão é que vieram ouvir o que você tinha a dizer, e não o que eu tinha a dizer. Torces a verdade do meu evangelho com mentiras. Você tem dado ouvidos a espíritos demoníacos, e levou muitas pessoas a desviar do meu amor. 1 Tim 4, 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Então o Senhor Deus, Jesus, disse ao homem: se você só tivesse ouvido a verdade e obedecido, você não estaria aqui esta hora. Então, o homem gritou: deixe-me sair para fora. Deixe-me sair daqui, Jesus. Com lágrimas nos olhos, o Senhor Deus, Jesus, me disse: eu não enviei você para este lugar do inferno. Você enviou a si mesmo quando você desobedeceu bom grado os meus santos mandamentos e não se arrependeu. Sinto muito, Martim, mas seu pedido foi negado. Você deve enfrentar o castigo pelos seus pecados. Tendo dito isto, o Senhor Deus, Jesus, me disse: vamos.
À medida que se afastava, o homem enfiou as mãos através das barras da cela, estendendo a mão para o Senhor Deus Jesus, mordendo os dentes de raiva e gritava palavrões. Parei de andar e olhei para o Senhor, porque eu simplesmente não podia acreditar no que estava ouvindo. O que eu vi foi chocante. Fogo consumiu todo o corpo do homem. Ele começou a gritar de terror. O fogo rasgou em pedaços a túnica branca que ele usava. Então, o fogo correu por todo o corpo, e derreteu a carne e sobrou seus ossos. Ele parecia uma batata frita preta. O homem correu ao redor naquela pequena cela de prisão. Apesar de estar na dor, ele gritava de terror. Eu estava com muito medo, e muito triste. Então o Senhor Deus, Jesus me disse: lembre-se o que eu disse no Evangelho de Mateus, o 25th capítulo versículo 30, e lançou o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gênesis 1, 12, 16, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, para quando ele tiver sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que ninguém diga quando é tentado, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele mesmo a ninguém tenta. Mas, cada um é tentado quando é atraído por seus próprios desejos e seduzido. Então, quando a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, quando é consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Os malditos de Mateus 7, 21, 23. Então o Senhor Deus, Jesus me disse: olhe, ouça e aprenda. Este lugar é chamado trevas exteriores do inferno, está cheio de ímpios, os ímpios e impenitentes e os mornos, desviados, cristãos, ensinadores que retornaram a pecar e não se arrependerem das suas obras más. Chegou um momento em que eles morreram e imediatamente eles vieram aqui. Estes são os servos que ensinavam e eram desobedientes a Deus, que consistem de hipócritas católicos, cristãos, judeus, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Oséias 11,7, e também membros de quaisquer outras organizações religiosas. Há pessoas, de todas as raças e religiões que estão neste lugar, que agora é chamado de trevas exteriores do inferno até esta mesma hora. O Senhor Deus, Jesus disse: siga-me. Então nós caminhamos através da porta, e comecei a ouvir o que parecia ser milhares de pessoas gritando e chorando. O cheiro de carne podre encheu o ar. Havia pequenas crateras de fogo passando rapidamente, que se projetavam para fora da terra em torno de nós. Eu estava apavorado. Comecei a segurar em Jesus. Então, de repente, escuras sombras, de formas e figuras, começaram a se apresentar diante de nós. Jesus disse: não temas. O Senhor me disse que ele tinha vencido a morte, o inferno e a sepultura. Arrependimento. Antes de continuar dizendo o que eu vi, eu quero dizer a todos aqueles que ouvirem este áudio, especialmente você pregadores, por favor, se arrependam dos seus pecados. Todas as pessoas da terra, por favor, deixe seus maus caminhos. Peça ao Senhor Deus Jesus em seu coração e para salvá-lo, de modo que você não vai vir a este lugar horrível chamado inferno. Celas bloqueadas de 7 níveis. Agora eu vou lhe dizer o que eu vi. Um enorme anjo negro demoníaco, aproximadamente 8 pés de altura, com as asas estendidas, segurando um grande livro preto. Como ele leu do livro, começou a identificar diferentes tipos de ministros que estavam nas celas, as almas humanas que estavam dentro dessas celas, masculino e feminino. Ele também nomeou os diferentes níveis do bloco de celas. O anjo negro disse: o primeiro nível contém os ministros mornas impenitentes que são mal apóstolos, apóstatas e hipócritas. O nível 2 contém os ministros mornas impenitentes que são profetas do mal, apóstatas e hipócritas. O nível 3 contém os ministros mornas impenitentes que são maus, apóstatas e hipócritas evangelistas, que incluía alguns padres. O quarto nível contém os ministros e mornas impenitentes que são maus pastores, apóstatas e hipócritas. O quinto nível contém os ministros mornas impenitentes que são maus, apóstatas e hipócritas ensinadores da Bíblia.
O sexto nível contém aqueles que o Senhor Deus Jesus chamou para alimentar os pobres, e eles fizeram isso, mas as suas obras eram más. O sétimo nível é o menor nível, que contém os ministros mornas impenitentes, que são os supervisores do mal, apóstatas e hipócritas, os bispos pastorais. Eu continuei a ouvir como ele identificou ministros de diferentes denominações de igrejas e organizações religiosas, até mesmo alguns que eu nunca tinha ouvido falar. O bloco de celas estava lotado de cima para baixo com inúmeras almas dos mortos-vivos. Vi formas esqueléticas atingindo suas mãos ósseas através do que parecia barras da prisão, e como eu assisti todo o bloco de camadas acesas com fogo, e as formas esqueléticas começaram a gritar de dor e agonia. O anjo negro começou a rir. Seus frutos e trabalhos. Eu implorei para que o Senhor Deus Jesus deixasse ele sair para fora. Ele respondeu-me: estes são os servos que, enquanto estavam na terra, eu chamei para serem os meus ministros, meus filhos, mas eles se recusaram a servir-me com um coração puro e inteiro. Eles eram hipócritas no serviço para mim. Eles roubaram os pobres, eles aproveitaram dos enfermos, e eles zombaram daqueles que estavam presos na terra. Eles tinham completo desrespeito para os estranhos que entravam nas igrejas onde eles estavam pregando. Eu mandei estrangeiros, que eram os meus servos, para as suas igrejas, para ver se eles seriam bem tratados. Assim, mandei meus santos anjos, muitas vezes aparecendo como homens e mulheres, HB 13,2, e também foram tratados com desrespeito e voltaram para me informar sobre as atividades nas igrejas. O anjo, que mantém o relógio sobre o ministério do apóstolo, e faz parte da igreja de 5 dedos, é a mão direita de Deus. O ministério 5 vezes, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para ser apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, alguns pastores e ensinadores. Informou-me que dentro das igrejas do ministério dos apóstolos foi encontrado racismo, ódio e prostituição entre os povos, que o apóstolo autorizavam a terem. O anjo que mantém o relógio sobre o ministério do profeta relatou-me que dentro das igrejas do ministério de profetas, havia espíritos de cobiça, adultério e outros pecados que os profetas autorizavam a ter neste lugar. O anjo que mantém o relógio sobre o ministério do evangelista, que incluía alguns padres, informou-me que, dentro das igrejas do ministério dos evangelistas, que os evangelistas permitiam mafiosos impenitentes do crime organizado para entrar e poluir a igreja, e também permitiu fortes bebidas de álcool, e o racismo e a atividade homossexual a ser realizada em crianças pequenas, bem como outros pecados. O anjo que mantém o relógio sobre o ministério dos pastores informou-me que dentro das igrejas do ministério do pastor, os pastores permitiam bruxaria e outras práticas ocultas a ter neste lugar. O anjo que mantém o relógio sobre o ministério, os ensinadores relataram-me que dentro das igrejas de ensinadores do ministério da Bíblia, os ensinadores da Bíblia, eles estavam dando ouvidos a doutrinas de demônios, e permitiu que ensinasse essas doutrinas ao invés da verdade a ser ensinada. Este tipo de ensino causava corrupção nas mentes e corações dos povos. Uma igreja, em particular, tinha dado o uso de drogas ilegais. O Senhor Deus, Jesus, continuou: as almas que você vê aqui, neste instante, estão sendo atormentadas nas trevas exteriores do inferno. Eles estiveram aqui por um longo tempo, muitos anos. Eles são ministros de todo o mundo. Eles tiveram tempo de sobra para se arrepender de suas hipócrisias impenitentes e suas formas pecaminosas e seus males, mas não o fizeram. Eu tinha lhes dado muito espaço de tempo para se arrepender, mas eles ignoraram a minha graça amorosa. Eles foram avisados. Eles sabiam o que iria acontecer com eles se continuassem a blasfemar do meu Santo Espírito, e viverem hipócrita. RM 13:21-24. 2 tipos de pessoas. Este bloco de prisão que você está olhando contém 2 tipos de pessoas de natureza diferente. O primeiro tipo são os servos inúteis de Deus, Mateus 25,30, e lançou o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O segundo tipo são um outro grupo de pessoas que falam das doutrinas dos meus mandamentos. Eles não têm comunhão com o meu Espírito Santo ou a minha santa palavra.
que vocês chamam Bíblia. Mateus 24, 50, 51. O Senhor daquele servo virá no dia em que ele não esteja esperando e numa hora que ele não sabe, e porá a sua parte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu podia ver e ouvir a partir do nível mais baixo da cela em que os apóstolos desviados estavam presos, muitas vozes começaram a clamar ao Senhor Deus, Jesus, e uma voz disse: Deixe-me sair daqui, Mestre, Senhor Deus Jesus. Eu sou um dos seus bons apóstolos. Então vozes soaram a partir do segundo nível, dos profetas dizendo: Deixe-me sair daqui, me deixe sair daqui. Eu não profetizei em seu nome. Então vozes chamaram a partir do terceiro nível, onde os evangelistas estavam, dizendo: Eu não expulsei demônios em teu nome. Vozes clamavam para fora do quarto nível, onde os pastores apóstatas estavam, dizendo: Será que nós não fazíamos milagres em seu nome e entregávamos sua palavra, e nós não ressuscitamos os mortos? Então vozes soaram a partir do quinto nível, onde os ensinadores apóstatas estavam, dizendo: Será que nós não ensinamos sua palavra poderosa e fazíamos milagres em seu nome? Será que nós não expulsamos demônios e curávamos os doentes? O Senhor Deus, Jesus lhes disse: Hipócritas! Realmente, vocês fizeram essas coisas, mas as suas obras eram para seu próprio bem. Todos eles gritaram: Não, meu Senhor! Essas obras foram todas feitas para você. Então o Senhor Deus, Jesus lhes disse: Mesmo nas trevas exteriores do inferno, vocês ainda estão dizendo mentiras. Então as vozes gritaram do sexto andar, desde aqueles que foram chamados para alimentar os pobres. Um homem gritou: Senhor, Senhor, lembra de mim. Será que eu não fui alimentar os pobres, visitar os doentes, roupas para o nu e dar abrigo para o sem-teto? O Senhor Deus Jesus disse às almas lamentáveis: Hipócritas! Certamente todos vocês fizeram essas coisas, mas vocês só fizeram pela metade. O dinheiro que eu lhes confiei para cuidar dos pobres foi desperdiçado em outras coisas, principalmente com vocês. Então o choro problemas inexplicáveis de dor e tristeza me impediam de conhecer o sétimo andar, onde os bispos desviados estavam. Escutei com medo os bispos ouvindo o Senhor Jesus falando as muitas razões pelas quais eles não deveriam estar no inferno. O Senhor Deus, Jesus, olhou para as almas lamentáveis no sétimo nível, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, quando ele disse: Hipócritas! Eu dei-lhes o mais alto cargo dentro da minha igreja. Eu dei-lhes instruções perfeitas, 1 Timóteo 3, 1, 7, sobre como amar e cuidar da igreja. A vocês mesmos eu disse para serem santos e irrepreensíveis, e vocês viveram um estilo de vida sem santidade e de pecado. Não foram somente responsáveis por sua própria conduta, mas também vocês eram responsáveis pela conduta da igreja que eu coloquei sobre a sua autoridade. É por isso que vocês estão no inferno, mesmo sobre todas as outras almas neste bloco de celas. Estão no número de nível 7. E o número 7 é o próprio número da perfeição. Vocês sabiam muito bem as doutrinas que um bispo tem que observar. Portanto, nesta hora eu digo a vocês: sua punição por desobediência será aperfeiçoada nesta mesma hora. Todas as almas que estão aqui nesta prisão estão abaixo de vocês. Bispos, eles estão sendo punidos por causa de uma falta de responsabilidade e autoridade que eu confiei aos seus cuidados através dos meus 5 dedos, 5 vezes, os ministérios de minha mão direita. Eu vou deixar vocês saírem daqui no dia do grande julgamento do trono branco, Apocalipse 20, 11, 15, e serão condenados a irem ao lago de fogo, mas por enquanto vocês devem ficar e enfrentar o seu castigo por suas obras impenitentes, hipócritas e maus. Afastai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e fizemos muitos milagres em teu nome. E então eu lhes direi: nunca vos conheci, apartem de mim, vos que praticais a iniquidade.
os tormentos dos condenados. Olhei à minha direita, e vi uma enorme enxame de sombra sobre o chão. Chegou mais perto de onde o Senhor Deus, Jesus e eu estávamos. Vi que eram milhares de pequenas aranhas pretas. Eu assisti com horror como as aranhas corriam pelo chão em massas, rastejando-se nas barras para o topo das celas, onde os bispos estavam. Notei que eles tinham dentes e olhos vermelhos. Eu vi como eles entraram nas celas de prisão, e começaram a rastejar ao longo dos bispos, atacando-os e mordendo-os por todo o corpo com os dentes. Havia massas deles, tantos que eles cobriram todas as células. Eu não podia ver as células ou as pobres almas que estavam neles, porque milhares dessas aranhas pretas iam cobrindo eles como um enorme cobertor preto. Oh, quantos gritos vinham de dentro das células, dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas, dos pastores, dos bispos que eram crianças desobedientes de Deus. Então o Senhor Deus, Jesus me disse: estes são os malditos, os filhos desobedientes que eu chamei em meu reino, mas nesta hora eles estão aqui neste lugar de trevas exteriores, atormentados e sofrendo por sua desobediência. Romanos 1:18, 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque o que pode ser conhecido de Deus é manifesto entre eles, porque Deus tem mostrado para eles cuidado com espíritos enganadores. Então o Senhor Deus, Jesus disse: olhe, ouça e aprenda. Essas aranhas que você vê são espíritos demoníacos que foram designados pelo príncipe do inferno para ir para a terra e seduzir os ministros de Deus. Essas aranhas demoníacas têm o poder de fazer com que os homens e as mulheres sejam sexualmente seduzidos. Eles são espíritos enganadores sexuais, mais conhecidos como espíritos imundos. Eles fazem parte da culpa para aqueles ministros que você vê nessas celas e prisões. Esses pregadores se envolveram em todos os tipos de fornicação, adultério, homossexualidade, masturbação, pornografia, luxúria, as formas de Sodoma e Gomorra. Sexualmente ganhou o controle sobre seu apetite sexual. Eles não estariam aqui se ao menos eles não tivessem dado ouvidos aos espíritos enganadores impuros demoníacos que aparecem como aranhas. Todos os demônios espíritos não se parecem com isso. Existem diferentes formas e formas de vários tamanhos. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. Tiago 4:7-8. Mas ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submeter-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, pecadores, e purificar-se aos corações, você de duplo ânimo. Ser santo, servir ao Senhor de todo o coração e obedientemente para a eternidade. Fim do testemunho. Cristo está vindo. Prepare-se para o encontro com o Senhor. Testemunho do Dr. Roger Mills. Este testemunho das trevas exteriores do inferno é um excerto do livro profético intitulado Embora Fora do Corpo Eu Vi Deus, o Inferno e a Vida Após a Morte, pelo Dr. Roger Mills. Ele relata que o Senhor pessoalmente mostrou-lhe, numa profética experiência fora do corpo e passeio pelas trevas exteriores do inferno. Ele compartilha a advertência do Senhor ao perdido e ao ímpio, e revela que lhe foi mostrado e o que aguarda os impenitentes, desviados, mornos, desobedientes, cristãos hipócritas e ministros no inferno, se não se arrependerem. Isto é o que o Senhor Jesus falou em Mateus 7:21-23. Acautelai-vos. O salário do pecado. Deus me disse: visitemos a parte do inferno que é chamado de Hades. Eu quero que você saiba que este lugar é o inferno temporário. Hades é um lugar temporário que arde com fogo até o dia do julgamento do grande trono branco. Hades é onde cada uma das pessoas ímpias estão, e em seguida serão lançados no lago de fogo.